Bom dia, amados irmãos, irmãs, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estou aqui com você mais uma vez para dar continuidade ao nosso propósito de leitura anual da Bíblia. E hoje nós estaremos refletindo, meditando sobre o Salmo de número 100 e o Salmo de número 101. E eu estarei nesse momento fazendo a leitura da Palavra de Deus. Salmo 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Salmo 101 também nos diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Estes dois salmos, eles retratam, a alegria de servir a Deus em comunhão no templo. O Salmo de número 100, ele fala de louvor, ele fala de adoração, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de serviço. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Este salmo, ele vai muito além de um convite apenas para uma congregação religiosa, mas o salmo, ele é uma extensão do propósito de Deus para toda a humanidade. Servir a Deus não é e não deve ser um compromisso apenas de um pequeno número de pessoas, mas servir a Deus deve ser um propósito da nossa própria existência. Devemos servir ao Senhor, devemos celebrar
ao Senhor nosso Deus. O Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele existe. Então, meus amados irmãos, irmãs, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, você já serviu ao Senhor com alegria? Como está o teu coração ao servir a Deus? E servir a Deus vai muito mais do que simplesmente ir ao culto e à igreja, de cumprir um ritual religioso. Mas servir a Deus é um reconhecimento de que Deus é merecedor da nossa vida, do nosso serviço, da nossa dedicação. De que maneira você tem servido a Deus? Como você tem servido a Deus? Nós servimos a Deus também quando nós servimos ao nosso próximo. Quando nós levamos uma palavra de ânimo para aquele que está abatido. Quando nós levantamos aquele que está caído. Quando nós animamos aquele que está desanimado. Então, servir a Deus é algo bem amplo. É algo que implica uma tomada de decisão nas nossas vidas. É claro que este salmo também, ele fala de que servir a Deus também está relacionado aí ao templo, está relacionado aí ao culto. O salmista, ele diz aqui: entrai por suas portas com ações de graças. Como você tem entrado ao templo? Como você tem entrado na igreja? Como tem sido a tua atitude ao ir à casa de Deus, a qual Jesus chamou casa de oração para todos os povos? Então, eu e você, nós somos convocados a servir a Deus com alegria, não por obrigação, não como um fardo, mas servir a Deus com alegria e apresentar-se diante dele com cântico. Você já preparou o louvor de hoje? Você já abriu o seu coração hoje para louvar o Senhor? Está na sua agenda hoje, como um compromisso, ir ao templo e adorar o Senhor juntamente com os irmãos, as irmãs, celebrar ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu te convido hoje, entre pelas portas da igreja, e aqui eu estou me referindo à igreja local, não à igreja como comunidade, como pessoas, mas eu me refiro ao templo. Aqui é isso que o salmista está dizendo: entrai por suas portas com ações de graças. O Salmo 24, né? Ele é um salmo de exaltação e ele fala também sobre portas, mas ele diz, né? Levantai, ó portas, as suas cabeças, levantai-vos, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Jesus chegou aos céus, quando Jesus, após a sua ressurreição, ele adentra aos céus de glória, ele é recebido com um cântico triunfal. As portas celestiais, os portais celestiais se abrem
para receber o Rei dos Reis. E hoje a igreja, o templo, ele se abre para receber você. Não fique em casa. Vá à casa do Senhor. Vá ao templo. Vá à igreja. Vá louvar o Senhor. Vá exaltar o Senhor. Vá glorificar o Senhor. Ele tem algo especial para você. O que você tem para oferecer para Ele? Ofereça o teu louvor. Ofereça a tua gratidão. Ofereça sacrifícios de louvor ao Senhor. Ele diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor já renovou a misericórdia dele hoje sobre nós. As misericórdias do Senhor já se renovaram hoje sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Quem sabe você está numa luta, está numa prova, está em alguma situação, e às vezes você é tentado a duvidar da bondade de Deus. Mas eu digo que o Senhor é bom. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer por você, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então celebre ao Senhor com alegria. Talvez você diga: mas eu não tenho motivo para me alegrar. A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Através de Neemias, o governador, se tornou governador de Jerusalém, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não buscar a alegria do Senhor, dificilmente você vai ter alegria em servir a Deus. Se a sua alegria estiver limitada às circunstâncias momentâneas desse mundo apenas, talvez você não vai conseguir se alegrar. Mas eu quero dizer que a alegria do Senhor é a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Já o Salmo de número 101, o salmista ele continua cantando a bondade do Senhor e a justiça do Senhor. Nós vivemos num mundo de tantas injustiças e frequentemente a gente se entristece porque a gente percebe que os homens têm chamado o mal de bom e tem muitas vezes chamado aquilo que é bom de mal. E a injustiça tem imperado sobre a terra. Mas o salmista diz aqui que a bondade e a justiça pertencem ao Senhor. E por isso ele ia cantar. E ele diz mais ainda: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O Salmo 100 a gente observa, que há uma alegria que é manifesta na comunidade, que é manifesta no templo, já que o Salmo de número 101, a gente já vê uma fé, uma convicção que precisa estar presente não apenas dentro do templo, mas uma manifestação de uma fé que precisa estar no público. Então, a minha fé, a sua fé, ela não deve ser algo manifesto apenas dentro do templo, dentro da igreja, mas no convívio com a sociedade. Eu preciso demonstrar a minha fé em Deus.
E eu vou demonstrar a minha fé em Deus através das minhas ações, através das minhas atitudes, através do meu comportamento. Então, eu quero aqui deixar esta reflexão, esta palavra de Deus para você, nesse dia, domingo, dia 1º de março de 2026. Que esta palavra de Deus alcance o teu coração, a tua casa, a tua família. Sirva a Deus com alegria. Que a minha alegria não dependa de estar consumindo alguma coisa. Não seja uma alegria movida pelo consumismo. Não seja uma alegria movida pelos prazeres deste mundo. Mas que a minha alegria, a tua alegria, ela venha do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se no Senhor. Talvez ao fazer o bem, pode ser que você não seja aplaudido. E quando a gente busca a aprovação das pessoas no mundo, a gente pode muitas vezes se frustrar. Mas se as minhas atitudes, elas buscarem agradar a Deus, eu não estarei dependendo da aprovação daqueles que não têm temor a Deus. Então sirva ao Senhor com alegria. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Bendiga ao nome do Senhor. E aqui eu deixo mais este convite. Entre hoje pelas portas do templo, pelas portas da igreja, com alegria, exaltando, glorificando, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Sirva a Ele com alegria. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe você. Abençoe sua casa, abençoe sua família. E que a bênção, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor se renove sobre você. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando que no nosso canal, neste canal do YouTube, todo dia tem um vídeo novo, trazendo uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.